Oi, você tá no canal do Guto, eu sou o Gustavo e no vídeo de hoje você tá acompanhando o vídeo mais importante da história desse canal, porque hoje finalmente chegou o dia de falar da obra que mudou a minha vida, da obra da minha vida. Hoje a gente vai falar de Cavaleiros do Zodíaco. Vamos começar bem do início, então. A nossa história começa na mente do mangaka Masami Kurumada, o mestre Kurumada, que já era um mangaka bem renomado pelos seus trabalhos, por exemplo, em Hang Nikakiro e Hang Nikakiro 2. Na famosíssima revista Weekly Shonen Jump, trava-língua desgraçado esse, roteiro desgraçado. Enfim, uma das maiores revistas de mangá do Japão. A ideia era bem simples, guerreiros que usavam armaduras e lutavam por Atena, usando armaduras inspiradas em constelações, uma obra muito inspirada na mitologia grega. A ideia inicial é essa. O sucesso do mangá é tão grande que já em 1986, a nossa complicadíssima Toei Animation decide que já era hora de fazer um anime enquanto o próprio mangá ainda não tinha terminado. Então é nesse momento que a história de Seiya, Shiryu, Yoga, Shun e Ikki ganha vida. Cavaleiros do Zodíaco na época se destacou por um visual muito forte, impacto cultural, uma trilha sonora. O mangá era muito rápido, muito dinâmico, não tinha tempo pra respirar porque era assim que funcionava o mangá semanal. E era muito diferente também porque atraía muito a atenção das garotas. Os personagens eram muito bonitos, eram atrativos pro público feminino também, então Cavaleiros do Zodíaco foi um sucesso pra todo mundo. No Brasil, Cavaleiros do Zodíaco chega nos anos 90 pela TV Manchete. Isso, se você clicou no vídeo, claramente algum outro canal que fala sobre Cavaleiros já disse do impacto da Manchete sobre Cavaleiros. A TV Manchete era pra eles o que o Dragon Ball era pra gente na TV Globinho. Então ali se cria a febre cultural aqui no Brasil, vários bonecos licenciados e não licenciados pela Bandai vieram, os famosos bonequinhos Chubby, né, os bonequinhos pequenininhos, que tinham as armaduras totalmente diecast, sucesso cultural imenso. Xande Jr. cantando, CD, material audiovisual. Gente, Cavaleiros do Zodíaco tinha tudo. Filme no cinema. Foi um impacto desgraçado aqui no Brasil nos anos 90. Cavaleiros do Zodíaco teve várias sagas, incluindo elas a saga do Santuário, a saga de Poseidon e no meio delas uma saga que é muito renomada aqui no próprio Brasil, é a saga de Asgard, que é uma saga totalmente feita pro anime não alcançar o mangá de Masami Kurumada na época. Começando assim todo o fenômeno cultural, como eu já falei, Cavaleiros do Zodíaco foi imenso nos anos 90 aqui. A história nunca foi algo muito complicado, mas era diferente de tudo. Muita gente fala que o anime hoje é ruim, é inassistível por conta da demora, por conta das lutas serem meio que em turnos, é quase um RPG. Mas eu tô aqui hoje pra defender tudo que Cavaleiros significa, tudo que o anime significa e como eu me encaixo nessa história. Porque é muito difícil você achar alguém dos anos 2000 simpatizando verdadeiramente com Cavaleiros do Zodíaco. Eu, por exemplo, só conheço eu mesmo. Então esse vídeo aqui é uma carta de amor a tudo que esse anime mudou na minha vida nessa última vez que eu reassisti ele e que eu percebi que é assim a obra da minha vida. Vamos lá, o meu primeiro contato com Cavaleiros do Zodíaco não veio na primeira leva do anime. Provavelmente muita gente não sabe, mas Cavaleiros do Zodíaco teve a saga de Hades no mangá, que não foi animada na época pela Toei Animation. Sendo ele o arco final da história, Cavaleiros do Zodíaco nunca teve um final, por assim dizer, no sentido dos animes. Então é em 2002 que nós temos o primeiro revival dessa série, com a saga de Hades sendo animada, entre 2002 e 2008, com hiatos quando a série era lançada aqui no Brasil, pelo menos em DVDs. Agora que eu dei todo esse contexto pra vocês, que eu dei toda essa enrolação, que eu dei todo esse database de software score pra vocês, por que Cavaleiros do Zodíaco é tão especial pra mim? Ele é muito diferente de Dragon Ball? Ele é muito diferente de Naruto? Não, ele é um mangá da Shonen Jump, um anime da Toei. Mas a forma que o Masami Kurumada constrói essa história pra mim é sublimemente melhor, é superior em personagens, superior em trama, em drama. É até difícil de falar, pra assim dizer. A noite chega pra nos dominar. Vou me ater nesse vídeo mais sobre o anime original de Cavaleiros do Zodíaco. Vou deixar o mangá um pouco de lado, porque eu ainda tô lendo ele. Vou falar bem por cima de spin-offs, mas vamos começar logo do início. A trama nos dá início com 5 Cavaleiros de Bronze: Seiya, Shiryu, Yoga, Shun e Ikki. A gente tem mais Cavaleiros de Bronze que não são tão explorados na trama. Se você quiser ver mais sobre eles, o Damien Tempest é um canal sublime sobre Cavaleiros do Zodíaco. Segue ele lá que ele vai falar sobre isso. A história acompanha esses 5 jovens na proteção da deusa Atena. Ou melhor, Saori Kido, uma simples criança que foi destinada a ser a reencarnação da deusa Atena, que tem que salvar o mundo porque vários deuses malignos estão querendo usurpar a Terra, por assim dizer. Premissa simples, premissa ok, a gente parte daí. O primeiro episódio da série, a gente acompanha o Seiya, lá na Grécia, pegando sua armadura. E a gente já percebe algo. Os nossos protagonistas são crianças, são pré-adolescentes, todos têm entre 13 e 15 anos. Claro que não parece na época, mas ok. A nossa história mostra como é árduo, como cada um deles passou pelo inferno pra pegar essas armaduras quando eram crianças,
por um motivo que ninguém tá nem aí. No anime não fica muito claro, mas no mangá, claramente, o pessoal não tem a hombridade, o pessoal não tá nem aí pra quem é a Saori, pra defender a Saori, porque a Saori é realmente uma pessoa mimada, uma pessoa chata, uma pessoa rica, que nunca contou o segredo pra ninguém e todo mundo acha que ela é só uma otária, uma escrota. Conforme a história vai passando, nossos cavaleiros vão entendendo que ela é Athena, que esse é o propósito deles, que eles conseguiram as armaduras por conta disso. O nosso primeiro antagonista da história mesmo é o Wicked Fênix, um cavaleiro que é o Aura Farmer desgraçado da série, toda a série tem o Master Blaster, e aqui no Cavaleiros não seria diferente, é o Wicked, que passa pelo maior inferno de todos pra pegar a armadura dele, ele decide que quer pegar a armadura de Sagitário, que tá sendo cobrada mesmo na Grande Guerra Galáctica. Eles têm um embate, o Wicked some e volta depois como um aliado, não vou entrar muito em detalhes agora, espera mais pra frente no vídeo. Depois a gente vai pro Santuário, a saga mais icônica dos Cavaleiros do Zodíaco, que é quando o Cavaleiro de Sagita bota uma flecha envenenada no peito de Saori, e eles têm 12 horas pra fazer que a Saori não morra, chegando lá em cima e pegando o escudo e o báculo de Athena, um negócio assim. Eu não me recordei muito bem agora. E é ali que a gente conhece personagens icônicos, e é ali que toda criança decide quem que ela é na vida, e ninguém nunca vai querer ser o Máscara da Morte ou o Afrodite, porque eles são uns bostas. Se você é do signo de Câncer ou do signo de Peixe, sinto muito. Se você é do signo de Áries, você pegou o cara mais zica do mundo. Mu de Áries é o cara mais foda. Depois daqui a gente vai pra saga de Asgard, que eu particularmente não gosto, pra mim é o ponto realmente que foi feito pela Toei, é o Dragon Ball Super dentro do Cavaleiros do Zodíaco, por assim dizer. E daí a gente parte pra saga de Poseidon, que no anime é bem mais corrida que no mangá, mas ela também tem ensinamentos, tem personagens diferentes, tem o Poseidon, nosso primeiro deus que a galera enfrenta, e depois disso o anime para, o anime realmente acaba bem abruptamente. E daí chega no momento que eu quero contar a minha história pra vocês, porque aqui a gente chega na saga de Hades, a melhor saga dessa porra. Eu era uma criança ali pelos meus 6 anos de idade, quando eu fui na casa de um grande amigo meu, o Regis, que eu não sei mais o que faz hoje em dia. Regis, se você estiver vendo esse vídeo, beijo. E ele tinha um DVD da saga de Hades, O Santuário. Os Cavaleiros do Zodíaco. Hades, a saga do Santuário. Com 6 anos, vendo a coisa mais Zed, sobrenatural da minha vida, que eram aqueles cavaleiros com aquelas sapures lindas assim, e ver o Cavaleiro de Ares, que era o meu signo, espancando o Máscara da Morte, o Afrodite, aqueles merdas. E eu vendo o Seiya chegando pela primeira vez, colocando a armadura de Pegasus, entendendo mais daquele universo. Eu já sabia o que era Dragon Ball, eu já sabia o que era Naruto, mas aquilo lá, meu irmão, foi o paradigma sendo quebrado. Eu era apenas uma criança em 2011, com um DVD pirata de Cavaleiros do Zodíaco, que não sabia que a vida dela ia mudar pra sempre. A saga de Hades, pra mim, é o ápice do Kurumada em escrita, batalhas, em tudo assim, pra mim, não tem. O Kurumada se superou, tudo aquilo, e tudo que tem na saga de Hades leva a gente pro melhor material audiovisual, talvez, que seja o The Lost Canvas, que todo mundo paga pau mesmo pra The Lost Canvas, que é muito bom, e tudo isso é o Kurumada que fez. A galera fala que o Kurumada escreve mal, eu não entendo isso. Olha a saga de Hades, se você olhar a saga de Hades, você vai entender o que é uma boa escrita, o que é uma boa história, porque é muito bom mesmo. E se você reclamava de animação aqui, a gente tem uma animação dos anos 2000, a gente tem uma animação fluida, uma animação que você entende, você tem complexidade, você tem Chaka de Virgem contra Saga, Shurikamos, meu Deus, como é bom! Enfim, a saga de Hades é sensacional, e ali eu me apaixonei por isso e nunca mais parei. Eu nasci em 2005, então eu sou da parte do revival de Cavaleiros do Zodíaco dos anos 2010. Eu consigo aqui me lembrar de todos os jogos de Play 2 e PlayStation 3 que saíram, inclusive tá passando aqui de fundo uma gameplay do Bravos Soldados. A gente teve o filme A Lenda do Santuário, a gente teve filme live action. Meu Deus, por que fizeram isso com você? A gente teve coisa ruim, a gente teve coisa boa, a gente teve o revival dessa série. E a gente pensou que Cavaleiros do Zodíaco nunca mais ia embora, só que ela foi embora. O live action machucou muito. Eles investiram 40 e poucos milhões e o filme retornou 6 milhões pra eles. Então, até hoje é uma derrota pra Toei Animation nos cinemas. É uma derrota total pra eles, né? O que não é culpa de Cavaleiros do Zodíaco. É culpa de você fazer uma bosta. Mas enfim, não vamos entrar nisso. Eu quero dizer que Cavaleiros do Zodíaco ficou pra trás. O revival da saga de Hades demorou. Você lança um negócio em 2002 pra acabar em 2008, não funciona muito bem assim. Depois você não tem algo muito canônico e você só continua no mangá com Next Dimension, que é muito controverso. E desse meio tempo a gente teve o filme que eu quero falar aqui, que é o Prólogo do Céu, que agora entre os spoilers. Cavaleiros do Zodíaco não tem muito bem um final. O Seiya fica aleijado no final. O final é triste, se for para pensar. O Hades crava a espada no peito do Seiya e o Seiya fica ali na cadeira de roda pra sempre. E a gente tem o filme do Prólogo do Céu, que pra alguém que viveu nos anos 2000 não tem. É o filme mais Zed, é difícil você entender, se não ver o que tá acontecendo pra você, é o fim do mundo aquilo lá.
A gente prepara pra Saga do Céu, onde os cavaleiros vão lá pegar os Zeus. Que loucura! E a Saga do Céu nunca aconteceu. O pessoal tá desde 2004 esperando e eu tô desde que eu descobri que o filme Prólogo do Céu existia. Cadê os caras? Cadê a Saga do Céu? Mas tirando isso, a minha infância inteira foi moldada em Cavaleiros do Zodíaco. Eu via todos os vídeos do Diego HDM montando o Cloud Myth. Eu via e reassistia infinitamente a saga de Hades. Eu vi e revia lutas esporádicas da saga do Santuário, da saga de Poseidon. Revi o começo do anime, mas nunca passava, porque eu tinha isso quando eu era criança, que o anime era lento, e eu vou quebrar isso nesse vídeo. Enfim, eu tinha muitas piras, assim, envolvendo Cavaleiros do Zodíaco, que eu perdi agora dessa última vez que eu revi. Eu não sei o que aconteceu comigo. Eu sei que a Crunchyroll deu 3 meses por um preço legal de assinatura junto ao Prime Video e eu decidi que eu ia rever Cavaleiros do Zodíaco. E cara, eu me apaixonei de novo por isso. Cavaleiros do Zodíaco nunca foi uma saga muito de lutas mesmo. Foi uma saga muito mais de personagens, de você entender conflitos, de você ver perseverança, de você ver homens meio que de verdade. Eu vou explicar isso. Os personagens de Cavaleiros do Zodíaco não têm vergonha de chorar. Os personagens de Cavaleiros do Zodíaco não têm vergonha de demonstrar, porque pra mim, assim, esses personagens me moldaram muita coisa. Quando eu tava assistindo, quando eu via todas as tramas se completando, assim, cara, eu ficava de queixo caído. Vamos começar pelo personagem que eu acho que é o mais imutável durante toda essa jornada, que é o Shiryu. O Shiryu, ele, dentro da equipe, ele é o cara disciplinado. O Shiryu de Dragão, ele é o cara que teve o treinamento difícil, como todos os outros, mas ele meio que conseguiu um amor, ele conseguiu meio que um pai, que todos eles são órfãos, então o Shiryu é o cara que consegue ser o mais centrado. E ele mostra muito pra gente o que é disciplina, o que é amizade, o que é equipe. Você entende que o Shiryu tá dentro das regras, mas você entende que o Shiryu é muito pelo time dele. Ele não tem medo de quebrar algumas regras, não tem medo de se sacrificar por todo mundo. E ele passa ensinamentos assim pra gente. Shiryu pularia numa bala por qualquer um dos companheiros dele. E tudo isso porque ele é um cavaleiro, e esse é o dever dele. Ele é um cara disciplinado, ele é o cara que demonstra o foco dessa equipe. A gente tem o Yoga, que é a personificação do luto pra todo mundo. Yoga teve sua mãe congelada no fundo do mar, e é uma dor que ele carregava com ele, que meio que freava ele. O próprio Camus disse isso pra ele, quando faz a mãe dele ir pro fundo do oceano, sem ele poder nunca mais ver o cadáver da mãe. Mas quando isso acontece, Yoga passa por uma transmutação e vê que a saudade de sua mãe se transforma no seu verdadeiro poder. Yoga fica muito mais forte, ele tem a sua tristeza interior, ele tem uma pessoa que ele perdeu, mas é uma pessoa que ele ama de paixão e isso nunca vai mudar. Yoga é imutável porque o luto o faz forte. As dores que ele passou sempre vão carregar ele pra frente. Ele tem uma trama muito parecida com o Isaac também, e ele mostra que ele entende os erros que cometeu, ele entende o que deixava ele pra trás, o que freava ele, e ele entende que o que freava ele poderia se tornar força dele. Yoga é um cara sereno, é um cara frio, é um cara que suas emoções não chegam a sempre ficar à flor da pele. Ele é um cara também focado, mas ele é um cara que tem esses descontroles e que fizeram bem pra ele ao longo da série. Cada vez mais ele vai se tornando mais introspectivo, porém ele vai ficando cada vez mais confiante, mais alegre junto aos seus amigos. Agora a gente tem o Ikki de Fênix, que representa a raiva dentro desse grupo. Ele não entende porque que o Tatsumi gostava de bater nas crianças quando era pequeno, ele não entende porque que ele teve que ir pra Ilha da Caveira da Morte quando criança. Ele se bota no lugar do seu irmão pra ter que ir pra esse lugar justamente pra pegar a armadura de Fênix, mas ele nunca quis isso, ele nunca quis ser um cavaleiro. Ele demonstra muita raiva no começo do anime, ele demonstra que ele perdeu qualquer traço de humanidade mais pura dentro dele. Ele é um cara que não consegue mais ficar muito tempo em grupos, ele não gosta de andar com o pessoal, mas ele considera todos aqueles irmãos dele. E depois que ele vê a verdadeira face da Saori, ele percebe que todos ali também passaram pela mesma dor que ele. E que talvez ele até estivesse sendo um pouco mesquinho, porque todos perderam coisas, todos tiveram sofrimento, talvez não maiores que eles, mas você não pode mencionar sua dor com a dor do outro, você não pode fazer isso em nenhuma hipótese na vida real e em filmes, em qualquer lugar. A sua dor não é maior que o outro, você tem que entender a realidade de cada um. Então o Ikki, ele meio que dá o braço a torcer, fica junto do pessoal sempre que dá, ele tá sempre de olho pra salvar todo mundo. Então o Ikki, ele mostra que a vingança talvez nunca seja o ponto. Você pode usar sua raiva pra ser uma munição pra você. Pique Vegeta, às vezes. E você tem o Shun, que pra mim é o melhor deles. Shun é gentil, Shun não gosta de lutar. Shun é muitas das vezes dito como o cavaleiro afeminado, como o cavaleiro que ninguém queria ser quando era criança nas brincadeiras. Todo mundo tira o Shun pra merda porque ele parece menininha. Mas pra mim o Shun é o maior significado de homem dentro de todos esses garotos aí. O Shun é o cara meigo, ele é o cara que dá a outra face, ele é o cara que não quer conflito. Ele é o cara correto. O Shun, ele percebe que dor só causa dor e que ele pode dar mais pro mundo do que ele realmente tá dando só
pra bater nas pessoas como cavaleiro, sabe? E ele, com certeza, pelo menos na minha interpretação, é o mais forte dos 5. Então, é muito legal essa dualidade dele ser o mais forte e ser o mais sereno, ser o mais sério. Porque, pra mim, você ser um homem não é você sair esbravejando com todo mundo, se pagando de machão, falando clembuterol, entendeu? É você dar sua face, é você ser quem você é e é você entender a realidade de todos. É você mostrar que você tá ali pra ser um companheiro, mostrar que você tá ali pra ser um cara foda, entendeu? O Shun, ele é tão complexo em tantas camadas e, assim, é muito legal porque ele é a reencarnação de Hades ainda por cima, porque no universo de Cavaleiros, o Hades sempre escolhe a pessoa mais pura de coração pra ele reencarnar. Então, você saber que o Shun é essa pessoa, mesmo com tudo que acontece na carniceria, que é ser um Cavaleiro de Atena, é muito legal o Shun. E agora, o meu personagem favorito da cultura pop, Seiya de Pegasus. Cara, o Seiya representa muito tudo isso que eu... Por que eu quis fazer esse vídeo, por que eu quis que fosse tão especial, porque eu quero que mais pessoas vejam esse vídeo, porque o Seiya talvez ele seja a personificação pra mim. Tem muitos personagens de anime que vão ter esse arquétipo, eu sei, mas o Seiya ser o cara que nunca desiste, cara, sei lá, despertou algo em mim. Quando eu vi Cavaleiros do Zodíaco, eu tava numa fase muito complicada dessa última vez. Eu tava com algumas dúvidas sobre mim, sobre minha própria índole, por assim dizer. Às vezes a gente pensa que a gente é uma pessoa ruim, às vezes a gente pensa que a gente tá dando pouco pra humanidade, sei lá. Mas o Seiya me mostra que se você dá o seu melhor, seguir em frente, se você nunca parar, mesmo com tanta gente te batendo, se você sendo o saco de pancada de todo mundo, sabe? Se você continuar em frente pelas pessoas que você gosta, pelos ideais que você quer defender, você pode se tornar uma pessoa boa, você pode se tornar uma pessoa forte e você pode ser tudo aquilo que você quer ser. O Seiya, ele é o protagonista padrão. Ele não tem nada muito diferente de cada um, mas ele tem essa chama, essa faísca nele, essa ambiguidade dele. Ele começa como um cara que tá procurando o irmão, um cara que odeia Saori, um cara que não quer tá ali, ele só devolveu a armadura e foi pra casa, ele quer respostas, tudo que ele começa é só isso. Ele não entende porque eles têm que ficar salvando a Saori toda hora, por que eles têm que ficar fazendo isso. E conforme o tempo vai passando, ele vai entendendo, ele vai pegando pra si o significado de ser um cavaleiro e ele se torna o cavaleiro dos cavaleiros, por assim dizer. E não por ser o mais forte, o Seiya tá longe de ser o cara mais forte nesse universo, mas ele é o fio condutor de tudo isso. Ele que faz o pessoal ficar junto. Agora em Next Dimension a gente vê que o pessoal luta só pra trazer ele de volta. Então assim, cara, é um personagem que passa uns ensinamentos muito legais, sabe? E por último a gente tem a Saori, que era uma menina mimada, uma menina muito ruim, que quando percebe que ela é mais do que isso, ela se transforma. Então, tipo assim, o ensinamento da Saori pra mim é esse também. Você pode ter sido uma pessoa ruim em algum momento, você pode ter ferido alguém, mas você sempre tem espaço pra mudança. Cavaleiros do Zodíaco pra mim é sobre isso, é sobre mudanças. É sobre você ter o lado sombrio e se redimir no final, é sobre dar outra face, é sobre ter compaixão, é sobre amizade, é sobre não ser uma pedra, é sobre demonstrar os seus sentimentos. E depois que eu vi Cavaleiros, depois que eu entendi tudo isso que eu não via quando criança, pra mim virou uma obra sensacional, assim. Já era minha obra favorita, agora cresceu 200% no meu conceito por tudo isso, pelo momento que eu tava passando, pelo momento de fragilidade que a série me deu esperança. É uma série muito esperançosa. Cavaleiros do Zodíaco é tudo que eu sempre imaginei pra minha vida. Sei lá, não sei como explicar isso muito bem em palavras, mas eu vou tentar. Eu sempre quis ser uma pessoa que dá o melhor de mim em qualquer situação pra fazer os outros felizes. E eu vejo esses personagens que eles fazem isso também. Os Cavaleiros de Bronze são os personagens principais até o fim. Eles nunca são mais fortes que quem eles estão enfrentando, mas eles sempre dão o melhor, eles sempre saem por cima porque eles estão juntos, porque eles têm uma família. E, cara, me pega muito, me pega de verdade mesmo. Cavaleiros do Zodíaco talvez não seja um anime revolucionário. Talvez não tenha nenhuma peculiaridade muito longa, assim, muito pra frente. Mas Cavaleiros do Zodíaco é uma obra que me mostra o que ser de verdade, o que a gente pode ser. A gente não precisa ter raiva do mundo, como o Ikki teve. A gente pode sempre ver o melhor nas pessoas, como o Shun vê. A gente pode ter foco nas nossas ações a todo momento, como o Shiryu. A gente pode usar o nosso luto como força, como o Yoga. Eu podia tirar essas lições de tanta coisa, mas esses caras lutando por um ideal que talvez nem seja o deles, sei lá, mano. Eu fico até marejado, nem sei porquê, mano. Eu amo essa parada de paixão. E
E por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque eu decidi fazer agora. Eu ia esperar mais tempo pra fazer o vídeo. Cavaleiros do Zodíaco vai voltar. A Saga do Céu foi oficialmente confirmada pra voltar em mangá no dia 14 de maio. Cavaleiros do Zodíaco vai ter o seu tão aguardado final. Então, ele vai dar pra aquela criança de 6 anos o final da série que ela esperava. Vai dar o fechamento, e eu tô esperando muito isso. Eu tô esperando ter uma conclusão. Tô esperando que Cavaleiros do Zodíaco feche pra mim o ciclo que eu abri com ele, sabe? Aquele anime que tinha lutas frenéticas, aquele anime que tinha ensinamentos bons, que tinha os maiores drips, as maiores aura farmers de todas. Sabe, Cavaleiros do Zodíaco pra mim sempre foi tudo isso. A minha criança interior sempre vai ser Cavaleiros do Zodíaco. Eu sou Cavaleiros do Zodíaco. E, cara, eu amo essa parada de paixão mesmo. Muita gente fala mal dos spin-offs que vieram depois, do Ômega, do Canvas. Cara, tudo que tem de Cavaleiros do Zodíaco pra mim consumir, pra mim é melhor, pra mim, eu só quero isso de volta. Eu quero esse sentimento, eu quero nutrir a minha criança interior com essa gangue aqui. Então, Cavaleiros do Zodíaco, a obra da minha vida, senhoras e senhores. Esse vídeo foi muito longo, eu sei. Demorou um pouco mais pra sair, então, cara, deu muito trabalho pra fazer, tá? Muito trabalho mesmo. Então, eu já vou pedir pra você se inscrever no canal, curte, compartilha e comenta. Esses vídeos longos aqui dão um pouco mais de trabalho, como eu já falei, então, pra mim é muito importante seu like, sua inscrição. Se você curtiu, a gente tem uma comunidade no Discord, onde você pode falar comigo e jogar com o pessoal que tá na comunidade. Você pode ter notícias de vídeos, dar ideia pra vídeos. É muito legal lá, o Swift, inscrito do canal, fez pra gente, tá muito da hora mesmo de conviver por lá. Eu vou deixar aqui na descrição a página e o canal do Fora de Roteiro pra você se inscrever, que a gente tá postando vídeos lá bem rotineiramente, então é legal pra você assistir. Cavaleiros do Zodíaco, gente. Assistam Cavaleiros, tirem esses ensinamentos, tirem outros ensinamentos e não falem que o anime é ruim só por falar, sabe? Não falem, porque é um anime muito bom e até hoje eu acho que é muito mais profundo do que todo mundo acha. Pelo vídeo de hoje é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Um beijo, um queijo e até a próxima. Valeu!